E aí, seja muito bem-vindo de volta ao canal. E hoje nós vamos para o nosso segundo bate-papo aqui do Resenha Crítica, né? Um vídeo onde eu dou minha opinião, teço a minha crítica sobre um filme que eu assisti sem me aprofundar na resenha, tá legal? E hoje nós vamos falar sobre Máquina de Guerra, esse filme da Netflix aí, né? De ação e ficção científica que tá dando o que falar, beleza? Então, editor, roda a vinheta e vamos para o nosso Resenha Crítica. E aí, seja muito bem-vindo de volta ao canal Resenha 81. Se você não me conhece, meu nome é Thiago e hoje é dia do Resenha Crítica, ele é o segundo Resenha Crítica, onde nós vamos conversar aí sobre o filme Máquina de Guerra, né? Esse filme da Netflix aí com o Alan Ritchson, né? Mas antes de a gente partir para a nossa resenha crítica, vou pedir para vocês aqueles três pedidos que eu sempre faço, né? Primeiro, se você estiver chegando aqui no canal agora, através desse vídeo, se inscreve no canal, ativa notificações para receber novos vídeos. Se você puder comentar e compartilhar, isso aí ajuda demais o engajamento aqui do canal no YouTube, tá legal? E se você quiser, acompanha a gente também lá no Instagram, tá? Canal Resenha 81, beleza? Então vamos lá, né? Vamos para a nossa resenha crítica. Lembrando que já tem um outro resenha crítica aqui, né, que eu fiz do Pânico 7, tá? Vou pedir para o editor colocar em algum lugar da tela aqui o card para esse primeiro resenha crítica aí, tá? Eu falei sobre o Pânico 7, dei minha opinião sobre o Pânico 7 e sobre o filme A Empregada, tá? Agora vamos falar sobre a Máquina de Guerra, né? Lembrando que eu vou sempre pedir para o editor colocar aqui imagens aí referentes às informações que eu for dando aqui, tá, pessoal? Primeiramente, tá passando uma ficha técnica, né? Eu anotei algumas coisas interessantes aqui do filme, né? Para a gente poder conversar aí sobre esse filme aí da Netflix, tá? Máquina de Guerra é um filme que estreou, né? Meados de fevereiro desse ano, mundialmente pela Netflix, né? Com direção aí de Patrick Hughes, né? Com uma duração aproximadamente aí de 1 hora e 45 minutos. Tá legal? É um filme do gênero ação e ficção científica e traz no elenco aí, né, como personagem principal o Alan Ritchson, né, que ficou conhecido aí pela série Witcher, né, lá da Prime Video, tá? Além de nomes aí como Dennis Quaid, o Jay Courtney, né, o Kenan Losley, e você tem uma uma história aí, né, regada a muita testosterona, tá, pessoal? Inclusive, né, eu vi o pessoal, muita gente reclamando aí, né, que é um filme sem história, que é um filme só de brigação, de lutaria, né? E, pessoal, já vou começar aqui com a minha opinião, tá? É um filme brucutu, né? É um filme de ação modelo anos 80, 90, tá? É aquele filme que não se liga muito ao roteiro, tá? O roteiro dele é legalzinho, é um roteiro raso, né? Você não tem aprofundamento, assim, de personagem, né? Por exemplo, a gente sabe que todo mundo que tá ali em volta do Alan Ritchson, né? Que é o sargento, se eu não me engano, era sargento 81, né? Vamos colocar ele como sendo 81, né? Por que 81, né? Eu vou dar uma explicação para vocês. Ele está tentando entrar para o curso dos Rangers, né? E quando você vai para um curso militar, você perde o seu nome de guerra e ganha uma numeração. E a partir daquele momento você não vai ser tratado pelo seu nome mais, só pelo seu número. Você vai voltar a usar seu nome se você desistir do curso ou se você se formar. E é isso aí que nós vamos ver, né? Você vai ter o Alan Ritchson sendo o militar 81 e ele ali, você tem uma preparação para ele, mas quem está em volta ali não tem um aprofundamento, tá? A não ser um personagem que eles tentam aprofundar um pouco para fazer uma ligação aí com o passado do Alan Ritchson, né? Mas não aprofundam muito também, né? E o que que o Máquina de Guerra vai trazer para nós, né? Eu achei ele bem parecido, né? Ele tem duas partes, né? Esse filme ele é composto de duas partes. A primeira parte ele lembra muito aquele filme Até o Limite da Honra, né? Da Demi Moore, né?
Inclusive ficou muito famoso pelo fato dela ter raspado a cabeça, né? Na época que estreou esse filme, né? Então, uma parte dele você tem como sendo de ação militar, né? Você tem aquele filme mesmo de recrutamento militar, mostrando treinamento, né? E a outra parte você vai ter um filme de caçada futurista, né? Onde você tem um robô caçando, né? Um grupo de militares, né? Muita gente está comparando ao Predador, né? Falando que é uma cópia do Predador. Alguns falando que é um copia e cola de outros filmes, né? Mas na verdade ele segue uma premissa, né? É a premissa da caçada, né? Geralmente nós temos dois tipos de caçada, né? Ou nós temos o protagonista sendo o caçador, né? Ou nós temos o protagonista sendo a caça. Aí no caso aí o Alan Ritchson com os personagens que vão circundar ele ali vão ser caçados, né? Por uma arma alienígena que cai dos céus, né? E tem toda uma história para por que essa, como que essa arma chega à Terra, né? Então você vai ter essas duas partes aí da história, né? Lembrando que para quem não viu o filme, né, no começo desse filme nós temos uma parte aí no passado do 81, né, do Militar 81. O Alan Ritchson ele tem um irmão que eles fazem parte de uma equipe, né, trabalhando numa área de guerra e ele acaba perdendo o irmão dele. E o sonho do irmão dele era ele e o 81 se tornarem, né, Rangers, né, que são militares de elite aí dos Estados Unidos. E a fim de honrar a memória do irmão, ele resolve fazer o curso, tá? Só que ele é todo lenhado, né? Ele tem todo um problema físico devido a esse atentado que eles sofreram, né? Onde ele perdeu o irmão. Então ele precisa vencer os obstáculos dele, os obstáculos mentais e físicos e conquistar, né? Conquistar, vencer esse treinamento de Ranger em memória do irmão. Tá? Então você vai ter um roteiro na primeira parte de superação física e mental aí do personagem principal, que é o 81, e na segunda parte ele tem que superar aí essa máquina alienígena. Interessante é como que eles introduzem essa questão alienígena, né? Como que eles introduzem aí no roteiro, né? Eles usam aí a presença daquele objeto interestelar, né? O 3I Atlas, né? Acho que é 13 Atlas mesmo, que estava passando pelo sistema solar, né? Que viria de outra galáxia, né? De outra parte do universo, né? Eles utilizam essa premissa aí, né? Que esse objeto seria, né? Seria uma nave espacial carregando naves menores, né? Que seriam essa máquina de batalha, né? Máquina de guerra, né? Então eles pegam um assunto aí de ficção científica que estava no hype ano passado, né? Que eles falavam sempre desse 13 Atlas aí, né? E eles colocam nesse roteiro, né? Então eles conseguem fazer aí uma boa origem para esse inimigo, né? E lembrando que é um inimigo futurista e alienígena, né? Então você vai ter essa premissa aí de um humano tentando vencer uma tecnologia superior a ele. E detalhe importante que eles não usam armas, né? Eles não têm armas para usar durante o embate com a máquina, né? E qual que é a minha opinião com relação ao filme, tá, pessoal? Pessoal, é um filme de ação estilo anos 80 e 90, tá? Se você procura um filme com um roteiro mais profundo, talvez Máquina de Guerra não seja para você. Mas se você procura uma diversão, um filme bem legal aí, cheio daqueles momentos de que você não acredita, né? Fala, pô, isso não é possível que isso está acontecendo. Você vai ter um bom filme aí, tá? É um filme de brucutu, né? Um filme, você vai lembrar muito aí do Predador, sim. Você vai lembrar do Comando para Matar. Você vai lembrar do Até o Limite da Honra, que é um filme excelente, só que muito mais profundo, né?
Então você vai ter aí, você vai lembrar um pouco de Exterminador do Futuro também, tá? Então, outro filme também que tem referência é Guerra dos Mundos, né? Tem uma referência bem legal a Guerra dos Mundos, tá? Então, você tem um filme divertido, tá? Você não tem um filme profundo. Então, se você quer um filme divertido, que você consiga assistir e que te tire boas, não gargalhadas, né, mas que te tire boas sensações, né, boas emoções, que você se lembre daqueles antigos filmes de ação, né, onde um homem era muito superior aos demais, né? Você vai ter isso aí nesse filme novo do Alan Ritchson aí, tá? Eu não comentei, mas no primeiro ato do filme eles deixam bem claro aí que o militar 81, né, que o sargento 81, que o Alan Ritchson, né, o personagem dele, é muito superior aos outros, tá? É muito melhor em tudo, tá? Tanto fisicamente como estrategicamente, tá? Só que ele tem a mente quebrada, né? Ele tem traumas, né? Então ele é superior em partes, só que ele se perde devido ao trauma que ele tem ao ter perdido o irmão, né? Então ele é um personagem bem profundo, né? Tem algumas nuances, né? Já os personagens em volta não tem nuance nenhum, tá? É bem raso mesmo o roteiro com relação ao núcleo em volta dele, tá? Mas é isso, tá, pessoal? A opinião que eu tenho é essa. É um bom filme para você assistir despretensiosamente, né? Não é um filme que o pessoal fala, né, absolute cinema, né? Não, é um filme para te entreter, né? É entretenimento puro, tá? E parece que terá continuação, tá? Vai fazer sucesso? Vai, tá, pessoal? Porque querendo ou não, o pessoal gosta, né? Os telespectadores gostam desse tipo de filme, né? O verdadeiro brucutu aí dos anos 80, beleza? Só que essa é a minha opinião, né? Agora deixa a sua opinião aí. O que que você acha desse filme? Eu sei que tem os problemas, tá, pessoal? Esse filme tem alguns problemas bem interessantes aí que a gente poderia tocar em outro vídeo aqui, tá? Mas só que é interessante assisti-lo, tá? Ele é entretenimento puro, tá? Ele não é um filme profundo, tá? Ele não é um filme tipo Interestelar, por exemplo, até mesmo tipo Até o Limite da Honra, né? Que traz muitas questões. Esse filme é mais divertimento, tá? Então deixe aqui nos comentários o que que você achou do filme. Você curtiu? Você já assistiu Reacher? Tá? O que que você achou aí da história aí do Máquina de Guerra? Você acha que a Netflix deve continuar com essa franquia? Deve franquear esse filme, né? Deve se tornar uma franquia? Tá? Vai deixando tudo aí nos comentários para a gente conversar aqui nos comentários. Beleza? Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que se você assistiu esse vídeo, você mantenha o interesse em assistir o Máquina de Guerra. Lembrando que aqui é a minha opinião, tá, pessoal? Eu não sou o dono da verdade, você pode muito bem discordar de mim aí nos comentários. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a presença de vocês aqui no canal. Se você puder comentar e compartilhar, vai ajudar. Se inscreve no canal e se você curtiu o vídeo, deixa o joinha aí para ajudar o nosso pequeno canal aqui no YouTube. Beleza? Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!